O que eu estava dizendo para vocês, então, é que o Platão ele tem uma concepção de justiça na sociedade como uma harmonia hierárquica entre as diferentes camadas sociais, os produtores, né, os protetores e os governantes. Tudo bem? Mas essa é uma dimensão para entender o que é justiça em Platão. A outra é aquela na qual ele trata da justiça no indivíduo, tá? A justiça no indivíduo. E em que consistiria a justiça no indivíduo? O Platão faz uma analogia, uma comparação. Ele vai dizer que no indivíduo, né, equivaleria a perguntar sobre o que é a sua alma, né? E a alma para Platão também ela tem três funções. Assim como na sociedade nós temos três camadas, no indivíduo a alma tem três funções. Uma função intelectiva, né? Ou raciocinativa, se vocês quiserem. Uma função irascível, tá? E uma função ele chama vegetativa, né? Eu prefiro chamar de desiderativa. Ou seja, ao contrário do Sócrates, que achava que a alma ela só era composta por elementos, digamos assim, racionais, para Platão, a alma tem o elemento da racionalidade, né? A função racional, mas ela também é composta por outras duas funções, né? A, a função das emoções, né? Quer dizer, a função irascível, que é justamente essa função pela qual nós manifestamos os nossos sentimentos irrefletidos, né? Como, por exemplo, o sentimento de raiva, né? Nós poderíamos dizer, e a terceira função, que é a função desiderativa, né? E o que é mais interessante aí é que Platão ele faz uma analogia dessas três funções da alma com o corpo. Então, a função raciocinativa ela coincidiria com, né, analogicamente com o cérebro, né? A função irascível com o tórax e a função vegetativa com o baixo ventre, vai dizer o Platão, né? Então, vocês percebem que aí tem uma analogia que é muito interessante, né? É muito interessante, porque pensa-se que o cérebro é o lugar da razão, que o tórax é o lugar onde que protege o corpo, né? Mas que protege sobretudo o coração, que é a sede das emoções, e o baixo ventre é onde nós desenvolvemos, digamos assim, do ponto de vista platônico, né? As atividades reprodutivas, sejam elas nutricionais, né? A alimentação, por exemplo, para a manutenção e a conservação do corpo, e a sexualidade para a reprodução da espécie. Então vejam vocês que o Platão vai dizer então que o ser humano, o que seria a justiça na alma? Essa é a questão. O que seria a justiça a partir dessa tríplice função da alma? Seria que, nesse caso, os desejos, né, correspondentes ao baixo ventre, os sentimentos, as emoções correspondentes ao tórax, elas fossem subordinadas à razão, né, correspondente ao cérebro. Então, a justiça na alma, então, consistiria
em uma harmonia hierárquica entre essas três funções da alma, de modo que os desejos e as emoções sejam governados pela razão. Entenderam ou não? Uhum. Entendeu? Tudo certinho? Né? Então, por que, que o Platão. Isso, pelo chat é mais fácil, né? Por que, que o Platão elabora isso? Porque o Platão ele quer se contrapor ou quer tentar dar uma resposta àquela questão socrática, né? Aquela questão socrática que é a seguinte: tem um problema no conceito de alma do Sócrates, porque o Sócrates diz: ninguém que conhece o bem erra voluntariamente, tá? Lembram disso, né? Mas daí o Platão diz o seguinte: olha, mesmo conhecendo bem, as pessoas praticam mal. A pergunta é: elas praticam mal só porque ignoram? Ou seja, elas praticam mal porque ignoram que não sabem? É só um problema de saber a prática do mal? Né? Ou, pelo contrário, nós teríamos que dar uma outra explicação para esse fato de que as pessoas, mesmo conhecendo bem, pratiquem o mal. Tá? Bom, e aí que me parece que tem algo interessante que o Sócrates não respondia, né, na sua filosofia, e que o Platão vai responder aqui, sobretudo na República, mas também em outros escritos. Ou seja, o Platão, muito sabiamente, introduz no próprio conceito de alma, na própria constituição da alma, elementos não racionais. Se você parar para pensar, as emoções, né, os sentimentos são irracionais, né? Os desejos são igualmente irracionais. Então, por que que muitas vezes, mesmo conhecendo racionalmente o bem, nós praticamos o mal? Porque na nossa alma, nesse caso, a nossa razão, em vez de governar os desejos e as emoções, ela é conduzida, seja pelos desejos, seja pelas emoções. Tudo bem? Então, então isso ocorre, por exemplo, quando nós, né, eu acho que todo mundo aqui gosta, não sei se todo mundo, né, mas enfim, vou dar um exemplo somente para a gente descontrair um pouco também, né? Quem que não gostaria de ter uma Ferrari, né? Eu até gostaria, né? Eu fico pensando no seguro dela e no IPVA dela, né? Mas enfim, vamos supor, se eu tivesse 2 milhões de reais, tivesse acabado de, né, enfim, ganhar esse dinheiro, o que que eu faria, né? Eu gosto muito de carro, vamos supor que eu gosto de carro, né? Eu compraria uma Ferrari, né? Ou o carro que eu mais gosto, né? Ou eu pensaria um pouco, diria, puxa, com esse dinheiro eu posso empregá-lo de maneira tal que eu nunca mais precise trabalhar, eu apenas vou gerir os meus recursos, né? Então, em vez de comprar um carro que para mim vai dar mais prejuízo, vai dar mais custos, eu nem sei se conseguirei pagar esses custos, então eu vou preferir investir esse dinheiro de maneira a ter uma vida mais tranquila. Bom, no primeiro caso, eu estou agindo a partir de um sentimento estético, quer dizer, eu quero aquele carro, né? Eu quero, enfim, aquela casa e por aí vai. No segundo caso, eu tenho sentimento estético, acho aquilo belo, gosto daquilo, mas eu penso antes né, de fazer qualquer coisa, né? Eu penso é, assim, eu reflito, né, antes de qualquer ação. Muita gente, né, hoje, né,
age muito mais em função de desejos imediatos, né, do que em função da razão, tá? Comparando agora desejo e razão. O Aristóteles, que nós estudaremos mais adiante, ele tem uma frase que é muito interessante. Ele diz que o desejo precisa da razão e a razão precisa do desejo, né? Como nós fizemos a comparação na sociedade, o governante precisa dos produtores e os produtores precisam de um governante ou de governantes. Mas vamos à metáfora, à frase do Aristóteles. O Aristóteles vai dizer que uma razão sem desejo, ela é estéril. Mas vai dizer também que um desejo sem razão é ingovernável, não tem rumo, né? Então, o que eu estou falando aqui é o conceito de alma de Platão. Quer dizer, no conceito de alma de Platão, nós percebemos que muitas vezes, né, nós agimos a partir de um desejo sem rumo, né? Ou a partir de um sentimento sem governo. Eu vou dar um exemplo, um outro exemplo, que é o chamado crime passional. Alguém de vocês já escutou essa palavra, essa expressão, crime passional? Pode falar no chat, né? Bom, o que é um crime passional? É um crime que você comete no momento de irreflexão, né? No momento que você está aturdido, sei lá, né, por uma traição, vamos dizer assim, você comete aquele crime movido pelo sentimento de raiva ou de ciúme que você tem naquele momento, né? Você agiu, né, ou a partir de um sentimento de raiva, né, ou a partir de um sentimento de ciúme, então ou pela função irascível da alma ou pela função desiderativa da alma e não pela sua função raciocinativa. O que é interessante aí? Vamos supor que diante de um mesmo fato, né, de um adultério, de uma traição, uma pessoa vai lá, né, e comete esse crime imediatamente depois que ela percebe isso. Mas vamos pensar que uma outra pessoa percebe aquela traição, né, mas ela premeditadamente, né, se vinga daquelas pessoas muito posteriormente, então comete um crime de maneira premeditada, né? Qual que é a diferença entre essas duas ações? A diferença é que a primeira, passional, ela não terá uma pena equivalente àquela outra ação em que o crime ele foi premeditado, ou seja, ele foi, digamos assim, governado pela razão, né? Então, um crime premeditado ele terá uma pena muito maior do que um crime passional. Tudo bem? Entenderam? Né? Para mostrar então que quando é por isso que a razão para o Platão é a função mais nobre do ser humano, porque é ela que governa, né? Então, quando você dirige essa razão, essa premeditadamente para o mal, é por isso que no caso jurídico você tem uma punição diferente. Enquanto que, porque aí você premeditou aquilo, cultivou, né, aquele ciúme, cultivou aquele ódio, tá? Enquanto que quando você reage, por exemplo, numa situação com raiva, com outro sentimento, é uma ação irrefletida, tudo bem? Mas o que eu tentava explicar para vocês, então, o que é justiça na alma em Platão, tá? Justiça na alma, se quiserem anotar, né? Então, é uma harmonia hierárquica entre as três funções da alma, de maneira que os desejos e as emoções sejam governados pela razão. E injustiça, todas as situações contrárias, ou seja, sempre que a razão é governada pelo desejo ou sempre que a razão é governada pelas emoções e pelos sentimentos.
Tudo bem? Bom, aqui novamente o aviso de 10 minutos. Eu vou fazer o seguinte, para não ficar tão cansativo, né, eu vou terminar essa explicação a respeito do Platão, né, e durante os outros minutos restantes, ou seja, eu vou terminar aqui a aula em torno de 20h50 até 9h30, que é o período, digamos assim, de encerramento da nossa aula. Vocês vão fazer uma espécie de síntese daquilo que vocês entenderam até agora da ética platônica, tudo bem? Né? Depois vocês mandam para mim essa síntese, ela não terá valor de nota, mas somente um exercício para que eu possa ver se vocês estão aprendendo, enfim, para acompanhamento da aprendizagem. Tudo bem? Tá? Então, vai ser essa a última parte da nossa aula. Se vocês tiverem alguma questão, né, eu vou falar mais uns 5 minutos, vocês podem me perguntar também livremente, sem problemas. Tudo bem? Bom, então, o Platão vai dizer que para cada parte da alma corresponde também o quê? Corresponde uma virtude. Tá? Então, por exemplo, para a função desiderativa da alma, né, onde estão os nossos desejos, a virtude esperada é a da temperança. Essa palavra em português não é muito pronunciada, né? Mas ela existe. Ou seja, a moderação nos apetites relacionados à sexualidade e à nutrição, né? A relação que nós temos com o alimento e com a sexualidade. Como ser temperantes nesse âmbito, tá? A virtude correspondente à função irascível da alma, e que, portanto, na sociedade era exercida sobretudo pelos guardiães e pelos guerreiros, é a da coragem. A coragem e o valor e a honra militar, né? O respeito, o valor da honra, a coragem, essas virtudes, né, corresponderiam, portanto, à função irascível da alma. Atenção, eu não preciso ser um militar, ser um policial para o exercício da coragem. Enquanto indivíduo, eu posso exercitar essa coragem em qualquer situação, em qualquer momento da minha vida, porque estamos falando aqui de uma função da alma, não estamos falando necessariamente de uma profissão. Agora, tá? Finalmente, a virtude que corresponde aos legisladores e governantes é a da sabedoria, que é o conhecimento da dialética, né? Suprema ciência, a sabedoria que serve para o governante discernir, né? Para melhor decidir. Então, o Platão faz essa correspondência, depois eu vou passar para vocês de maneira esquemática, né? Se vocês preferirem, essa correspondência entre essas três funções da alma e as três virtudes correspondentes. Agora vamos para o lado da sociedade. Platão considera também que para aqueles que produziam, né, para os produtores, bastaria que eles desenvolvessem bem a virtude da temperança, ou seja, da moderação no uso dos alimentos e da sexualidade. Tá? Platão entendia que para os guardiães, para, enfim, os guerreiros, era necessário, além do equilíbrio da temperança, a virtude da coragem, né? E assim por diante, tá? Para os governantes, né, a sabedoria. Então, nós temos em Platão esse conceito de virtude, a virtude correspondente a cada função da alma,
a virtude também correspondente a cada camada social no interior da polis. Agora faltam 5 minutos para o término da nossa última sessão da aula, então eu gostaria de saber se vocês entenderam o que tem a fazer agora na sequência e se tem alguma questão que vocês gostariam de tratar. Podem habilitar o microfone. O Christopher diz que está de boa, né? Bom, vamos ver, né? Vocês têm que ler, né? Sobretudo as leituras indicadas, né? O que você diz? Temos. Pode falar, habilita o microfone aí, que eu acho que é melhor porque eu não consigo. Eu acho que pelo que foi dito até agora, a gente tem tipo, informação suficiente para elaborar uma síntese e tal. Ah, tá. Né? Os demais também concordam, né? Sabrina, a Nicole, o William, David, né? Tudo tranquilo, Sabrina, né? Então, vamos fazer o seguinte para potencializar essa nossa aprendizagem, né? Nós vamos tentar fazer uma síntese. E vocês, por favor, tá? Agora, nós temos 40 minutos, né? Eu acho que daria para fazê-la e podem enviar pela mensagem, né? Como mensagem no Black, tudo bem? Tá bom? Então, cada um faz a sua síntese. Repetindo, eu quero acompanhar a aprendizagem de vocês, tá? Não serão avaliados por essa síntese agora, é somente para ter uma ideia se vocês estão compreendendo bem, tá? Então, com isso, nós encerramos a nossa sessão aqui, e eu espero, então, que vocês todos colaborem, né, com essa atividade, e, por favor, né, avisem os colegas de vocês, né, que eles têm que participar das aulas, né? A turma da manhã, todo mundo participou das aulas hoje. Então, nós não podemos deixar a coisa passar assim, né? Nós temos que realmente, na medida do possível, das nossas possibilidades, levar a sério a nossa aula remota. Tudo bem? Então, eu agradeço pela colaboração de vocês, pela paciência, tá? E espero, então, a resposta de vocês ao final da aula de hoje. Eu estarei disponível, tá? Estarei disponível no Black, estarei disponível no WhatsApp, se vocês quiserem, para quaisquer dúvidas que vocês tenham até as 9h30, tá bom? Obrigado.